Tudo bem, pessoal? Eu sou Rodrigo Falcão. No episódio de hoje, gostaria de conversar sobre resiliência. Você já ouviu falar sobre resiliência? Você sabe o que é resiliência? A resiliência é um termo muito estudado nos últimos anos em todas as áreas da psicologia, não só na psicologia do esporte. A resiliência é uma força psicológica muito comum em atletas. A resiliência é um termo que foi adaptado da física, da engenharia. É a capacidade de força e resistência de determinado material ou objeto, mesmo após ter passado por transformações e retornar ao seu estado anterior. E nos seres humanos, como é que isso se dá? Para as pessoas, a resiliência é aquela capacidade interna que tem a ver com motivação, tem a ver com a capacidade de ultrapassar os obstáculos que a vida nos apresenta, enfrentar as adversidades e principalmente ter ganhos positivos com tudo isso. Quando o atleta, por exemplo, enfrenta adversidades em sua carreira, uma lesão, alguma dificuldade na sua vida pessoal, alguma dificuldade de adaptação ao novo clube, alguma adversidade dentro da equipe, por exemplo, em que ele atua, alguma complicação em algum relacionamento com algum membro de comissão técnica, e ele sai mais forte desse momento, a gente diz que esse atleta tem uma capacidade de resiliência. Mesmo diante de dificuldades que a vida pessoal ou que a carreira esportiva apresenta, algumas pessoas tendem a não evoluir, tendem a estagnar, a se abalar muito por esses momentos e de repente não se recuperar. Um atleta com resiliência, ao contrário, ele vai passar por essas dificuldades, vai conseguir aprender com elas e pode inclusive evoluir na carreira. O esporte nos apresenta inúmeros casos de atletas que tiveram resiliência ao longo de sua carreira. Vou dar um exemplo recente que aconteceu. O jogador de futebol argentino Di Maria, autor do gol do título da Copa América em cima do Brasil no Maracanã, é um atleta que podemos chamá-lo de resiliente. Alguns anos atrás, ele sofria muitas críticas quando atuava pela seleção argentina. Críticas da imprensa, críticas de torcedores, críticas nas redes sociais, memes diversos foram criados em cima de sua atuação. Essas dificuldades também atrapalharam ele no seu clube. Na ocasião, ele procurou um psicólogo para ajudá-lo a lidar com essas pressões, a lidar com as críticas, a conseguir ultrapassar esses obstáculos. Isso o fortaleceu e fez com que ele desse a volta por cima. Melhorou sua confiança, melhorou seu jogo, melhorou seu desempenho em campo e foi coroado com um gol do título que entrou para a história. Um atleta com resiliência, ele é flexível para mudar os rumos da sua carreira. Ele não é uma pessoa teimosa, que tem aquela ideia fixa e rígida. Ou seja, nesse exemplo do Di Maria, ele procurou ajuda externa quando estava passando por um problema. Ele soube perceber que necessitava de auxílio e que aquilo iria ajudá-lo. Isso pode acontecer não só com a psicologia, também acontece em outras áreas. É comum atletas do tênis que tiveram êxitos durante um tempo e depois estagnaram, mudar de treinador e retomarem a sua carreira melhor ainda. Ou mudar de preparador físico, de fisioterapeuta, mudar a sua equipe técnica. Esse é um exemplo de resiliência. Resiliência é o contrário da rigidez e da teimosia. Isso aconteceu com o tenista Novak Djokovic, que já havia tendo uma carreira excelente. Depois de um tempo sem ganhar e sem bons jogos, ele mudou algumas pessoas do seu staff. Também aconteceu com Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Ele já tinha resultados importantes dentro do automobilismo, mas quando mudou pessoas do seu entorno, a carreira dele evoluiu. E essa é uma habilidade que todos nós temos, todo ser humano pode ser resiliente. É uma capacidade que nós podemos desenvolver. O atleta brasileiro que consegue, por exemplo, chegar nos Jogos Olímpicos, ele é muito resiliente. O Brasil não é uma potência olímpica. Portanto, esses atletas que chegam aos Jogos Olímpicos, eles ultrapassaram muitas barreiras. A falta de incentivo, a falta de patrocínio, às vezes bons lugares para treinar, alguns não conseguiam se dedicar exclusivamente para o esporte. E o atleta brasileiro que consegue, com todas essas adversidades e dificuldades,
medalhar em Jogos Olímpicos, ele é extraordinário. Gostou do conteúdo? Se gostou, curta, compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima.